é São Paulo. Alô galera que acompanha o futebol goiano, aquele abraço a todos vocês, em especial para você atleticano que está na expectativa do jogo desta tarde contra o Sport Recife no estádio Antônio Ascioli. Chegou a hora de saber se o Atlético vai ou não para a primeira divisão do futebol brasileiro. Jogo importantíssimo, jogo que vale acesso, o Atlético não depende só dele, mas mesmo assim o time rubro-negro pode chegar nesta tarde de sábado à primeira divisão, voltar mais uma vez para a elite do futebol brasileiro. Então, só isso já torna este confronto diante da equipe pernambucana todo especial. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, te acompanho a nos acompanhar pelo 820 AM, né? Te convido a nos acompanhar. Antes de tratar do jogo de hoje, vamos contar um pouco da história de Atlético e Sport Recife. 8 jogos, 2 vitórias do Atlético, temos 3 vitórias do Sport Recife. É um confronto equilibrado, né? O Atlético tem a condição de hoje equiparar o número de vitórias. O Atlético marcou 7 gols e o Sport marcou 10 gols. Agora eu vou trazer para vocês qual é este retrospecto nas partidas disputadas aqui em Goiânia, né, que é o local do jogo desta tarde. Essa será a primeira vez que o Sport vai jogar no estádio Antônio Ascioli. Olha só, aqui na nossa capital foram 4 jogos, 2 vitórias do Atlético, 1 vitória do Sport e 1 empate. Essas 2 vitórias do Atlético aconteceram nas 2 últimas vezes que os times se enfrentaram aqui em Goiânia, em 2013 pela Série B e em 2017 pela Série A. Então o Atlético aí tem um bom retrospecto contra o Sport jogando aqui em Goiânia. O primeiro jogo entre as duas equipes, 1987, né, módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, empate por 0-0 aqui no Serra Dourada no dia 4 de outubro. E o último confronto, no primeiro turno da Série B neste ano, lá na Ilha do Retiro, em 27 de agosto, empate por 1-1. Então esta é a história do jogo entre Atlético e Sport Recife. Agora vamos falar inicialmente da situação do Atlético, né, dentro da competição. Com certeza você, torcedor, já acompanhou muito sobre isso, mas qual é a situação do Atlético? O Atlético ele pode chegar à Série A vencendo ou empatando. Evidentemente que empatando é uma situação mais difícil, mas vamos assim também exemplificar ela. O que precisa acontecer para o Atlético subir com um empate? Se o Atlético empatar, o Atlético precisa que o América Mineiro seja derrotado pelo São Bento na Arena Independência. Com a combinação destes dois resultados, o Atlético estará na Série A. Se vencer o Atlético tem 2 opções para subir, né? O Atlético pode subir com o América Mineiro não vencendo o São Bento, ou pode subir com o Coritiba sendo derrotado pelo Vitória, jogo que acontece lá no Barradão, em Salvador. Então estas são as 2 possibilidades, né, do Atlético chegar à primeira divisão vencendo o jogo, e a outra é aquela com empate que eu citei anteriormente. Claro que no entender de muitos e no meu também, o Atlético não é favorito a ficar com uma das vagas, né? O Atlético perdeu essa condição quando empatou com o Brasil de Pelotas na última rodada e acabou deixando o G4. Mas mesmo assim, o Atlético precisa estar muito focado em fazer a sua parte. Porque se acontece alguma coisa nos outros 2 jogos, alguma coisa que o Atlético precise, ou seja, o América não ganhar ou o Coritiba ser derrotado pelo Vitória, o Atlético sobe, porque ele fez a sua parte, que é derrotar o Sport Recife. Em 2014, o Atlético se envolveu em uma situação parecida. Jogava com o Santa Cruz no Serra Dourada, o Boa Esporte jogava com o Icasa, lá em Varginha, e o Atlético precisava que o Boa tropeçasse. O Boa tropeçou, mas o Atlético também tropeçou, acabou derrotado pelo Santa Cruz, e o Avaí, que era a terceira opção, acabou vencendo o Vasco
e chegando à primeira divisão. Então o Atlético tem essa lição de 2014, então que cumpra bem o seu papel nessa tarde diante do Sport Recife, porque se qualquer coisa acontecer nos outros jogos, o Atlético terá a felicidade de voltar à elite do futebol brasileiro. Na escalação, o técnico Barroca faz apenas uma modificação, o Moacir retorna no lugar do Pedro Bambu. Então, só confirmar para você aqui o time atleticano, né, para o jogo desta tarde: Kozlinski, Jonathan, Gilvan, Oliveira e Nicolas, Natan, Moacir, Jorginho, Mike, Pedro, Raul e Ailon. Muitos cobram a questão do Mateuzinho, acho que cabe um debate, mas eu vejo uma questão pontual para esse jogo de hoje. Mais importante do que a escalação, mais importante do que quem começa jogando e quem fica no banco de reservas, o Atlético precisa de um comportamento de quem quer vencer. Um jogo que eu gostei muito do Atlético neste quesito do comportamento, não foi uma atuação brilhante tecnicamente, mas espiritualmente foi, vamos dizer assim, em termos de vontade, foi contra o Paraná. Naquele dia, o Atlético era como se o Atlético tivesse traçado: nós vamos ganhar o jogo. Não importa se é com gol no início, com gol no fim, de maneira sofrida, de maneira fácil, nós vamos ganhar o jogo. Eu acho que esse é o espírito do Atlético para hoje. Entrar em campo convicto e disposto a fazer o que for preciso para vencer o jogo. Então, a partir do momento que você tem esse comportamento, isso é mais importante do que a escalação, que é a entrada do jogador A ou do jogador B. O Atlético precisa criar essa atmosfera diante do Sport, que é um adversário difícil, assim como o Paraná era um adversário difícil naquela ocasião. O Paraná vinha subindo e crescendo dentro da tabela, e o Atlético matou o Paraná com esse espírito, né, com essa vontade. Naquele dia o Atlético perdeu o pênalti, o goleiro fez grandes defesas e ainda assim o Atlético insistiu até que saísse o gol para a vitória. Então espero que o Atlético tenha este comportamento diante do Sport Recife, este que já está na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. O Sport tem alguns desfalques, mas ainda assim é um time perigoso. Vou passar aqui para você, torcedor, qual a provável escalação do Sport para hoje. O Luan Poli, né, um goleiro que uma revelação do Sport. Norberto, vale a pena, viu, jogar em cima do Norberto. Lateral de marcação bem falha. Rafael Thierry, o Éder e o Sander, lateral esquerdo. William Farias, Charles e Marquinho. Ian, Elton e Marcinho. Ou seja, o Sport não tem o Guilherme, não tem o Hernani Brocador, o Sport não tem o Yuri, né? Os principais atacantes do Sport não estão nesse jogo de hoje. Tendência de que a defesa do Atlético tenha uma tarefa menos difícil do que seria enfrentar o principal ataque do Sport Recife. Então, que o Atlético tenha esse comportamento, que o Dragão tenha sorte, né, pois além de vencer o jogo precisa de contar com outros resultados, mas depois do jogo eu volto fazendo aqui uma explanação do que foi essa partida do Atlético e tomara que seja para analisar e comentar o acesso do Atlético para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Dragão, torcida rubro-negra, vá ao Antônio Ascioli, ajude o Atlético nessa missão diante do Sport Recife. Aquele alô para a galera do dragãogoiano.com, site parceiro aqui do canal, e até mais.